Brasil e Estados Unidos são os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. Os dados são de uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. A pesquisa revela também que entre as intervenções mais procuradas, o aumento mamário com prótese de silicone aparece em primeiro lugar. E para a gente conversar sobre a cirurgia plástica, estamos recebendo uma sumidade no assunto. O professor doutor Alexandre Munhoz, cirurgião plástico e coordenador do setor de cirurgia plástica do Hospital Moriá. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast da série O Hospital. Olá, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Renata. Eu que agradeço o convite e participação no seu podcast. Muito obrigada. Doutora, eu quero iniciar esse bate-papo, para a gente esclarecer. A pesquisa diz que as mulheres procuram muito a colocação de prótese de silicone. É uma cirurgia muito frequente. Nós temos dados contabilizados por duas grandes sociedades, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que responde pelo número de cirurgias no Brasil, e uma outra sociedade, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, que é a ISAPS, que compila os números no mundo e nos diferentes países. E nos últimos 10 anos, salvo algumas exceções, em anos pontuais, a procura pelo aumento da mama com o implante do silicone, ela é o procedimento número 1. Só para você ter uma ideia, no Brasil a gente contabiliza por ano aproximadamente 200 mil mulheres que são submetidas à colocação da prótese de silicone. O Brasil responde hoje pelo primeiro lugar no número de cirurgias plásticas em geral e o segundo lugar no mundo, só perdendo pelos Estados Unidos, no número de procedimentos relacionados ao implante de silicone. A gente contabiliza aí que devem ter aproximadamente 3 a 3,5 milhões de mulheres com implante de silicone no Brasil. E doutor, existe um perfil, uma faixa etária que mais te procure para colocação da prótese, ou pós uma gravidez, por exemplo? Existe algum perfil definido ou não? Depende muito da faixa etária, né? Normalmente, adolescentes que não tiveram o desenvolvimento completo da mama, isso aí é uma característica genética constitucional e leva a um impacto negativo em termos de autoimagem, autoestima, imagem corporal, etc. Normalmente elas procuram a cirurgia mais cedo, por volta dos 16, 17, 18 anos. Seria talvez o primeiro pico que a gente tem na procura da cirurgia da prótese de silicone. E o segundo seriam aquelas mulheres que estão ali na faixa dos 30 até os 40 anos, que já tiveram filhos, amamentaram, e por um processo natural de envelhecimento ou até o próprio efeito da gestação e da amamentação, leva a um quadro de flacidez mamária. E aí elas procuram a cirurgia, não necessariamente ao aumento com a prótese, mas a prótese, em muitas situações, ela resolve esses problemas. E aí nós fazemos a correção da flacidez e o aumento. O aumento, às vezes, ele é discreto, é mais para corrigir esse grau de queda e de flacidez que ela apresenta. E doutor Munhoz, baseado na sua resposta, tenho outras duas perguntas, O senhor comentou que tem um pico aí na adolescência. Existe uma idade mínima que possa realizar o procedimento? Essa é uma questão muito importante. Aí eu acho que esse podcast seu tem um papel muito importante até no esclarecimento da população em relação à indicação da cirurgia, e o bom senso na indicação dessa cirurgia em idades muito jovens, O ideal é que nós façamos a cirurgia numa situação que a mama está completamente formada, porque é o bom senso, que não tem sentido você operar, você mudar a forma, você acrescentar volume num cenário, numa situação que ainda está com processo de mudança, está em crescimento, está em desenvolvimento,
Na melhor das hipóteses, vai perder parte do resultado, na pior das hipóteses, vai perder a cirurgia. E depois de 2, 3 anos, vai ter que fazer um novo procedimento com cicatrizes adicionais, etc. Fora a situação de maturidade. Maturidade porque é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que envolve uma escolha criteriosa em relação a tamanho. Não é uma roupa que você enjoou, você deixa no canto do seu armário e não mexe mais. Existe uma certa maturidade também em relação aos cuidados pós-operatórios. E, querendo ou não, mulheres muito jovens, principalmente adolescentes ou pré-adolescentes, não têm essa parte, é lógico que tem algumas exceções, não tem essa parte totalmente desenvolvida ou um processo de maturidade para entender e captar a complexidade do procedimento. Qual seria essa idade? Nós não temos um número exato e varia muito de pessoa para pessoa. O ideal, do ponto de vista anatômico, é que a mama tenha o desenvolvimento completo. Nós sabemos, e aí são estudos feitos por ginecologistas, por mastologistas, até por pediatras, ebiatras, que estudam a faixa da adolescência e do desenvolvimento da mulher. Nós sabemos que após a primeira menstruação da mulher, no Brasil a idade média é por volta de 11,5, 12 anos, Após a primeira menstruação da mulher, da adolescente no caso, em até 3 anos você tem um desenvolvimento completo da glândula mamária. Atualmente, quem está colocando o implante agora também precisará trocar no futuro? Hoje em dia isso mudou? Como é que está? A gente sabe, isso é uma realidade no mundo inteiro, Renata, que o implante de silicone ele é um material sintético, ele não é vitalício. Isso está em qualquer prótese que foi aprovada na agência regulatória no Brasil, no caso a Anvisa, a Anvisa que regula esses materiais, ou qualquer agência de outro país, como o FDA, e aí vai. Então, eles são materiais sintéticos, e querendo ou não, apesar da alta biocompatibilidade que nós temos nessas próteses de última geração, eles sofrem um desgaste com o passar do tempo. É lógico que esse desgaste ele é muito menos intenso e ele demora muito mais para acontecer quando a gente compara as próteses de última geração que nós temos atualmente com as próteses dos anos 80 e 90. A gente sabe que 80% das mulheres, numa janela ali de 8 a 10 anos após a cirurgia de colocação da prótese, elas vão ter algum problema relacionado ao desgaste natural do material. Quais são esses problemas? É um ondulamento, uma perda de sustentação, o aparecimento de uma fibrose que torna essa mama menos macia, e aí começam a aparecer incômodos, etc. Isso 80%. Você vai ter 10% que vai acontecer mais cedo, por uma reação imunológica dessa pessoa. Então, ali com 5 anos, com 6 anos, começam a aparecer esses probleminhas. E você vai ter 10%, quer dizer, aí completou 100%, que estão com 15 anos após a prótese e estão muito bem. Estão com 18 anos após a prótese e estão muito bem. Mas a gente sabe que 80%, entre 8 a 10 anos, nessas próteses mais antigas, começam a aparecer esses problemas que eu mencionei. Então, o que acontecia com 10 anos, hoje está acontecendo com 20 anos, 22 anos. Porque a qualidade do material evoluiu muito. A física, a química do implante de silicone. Então, ele gera menos reação, ele entra num equilíbrio, numa biocompatibilidade maior com o organismo, e isso vai se refletir numa durabilidade maior, com menos problemas, numa fase mais precoce. A gente já falou bastante dos implantes, de silicone. Eu queria saber do senhor qual é a complexidade da cirurgia. De maneira geral, é uma cirurgia que a gente considera de pequeno para médio porte e pouco invasiva. Então, não se compara com uma cirurgia de útero, não se compara com uma cirurgia de vesícula, é muito menor que um parto, isso com certeza. Por quê? Porque ela é mais superficial,
e ela é mais curta. Então, o tempo de cirurgia para uma colocação de prótese hoje é de 1 hora. Então, a gente não mexe em musculatura, não mexe dentro do abdômen, não mexe dentro do tórax, é praticamente pele e glândula mamária. Então, a anestesia é uma anestesia mais superficial, o tempo de cirurgia é muito curto, 1 hora, 1 hora e pouco, e é realizado num ambiente de hospital-dia. O que é isso? Hospital-dia você interna e vai embora no mesmo dia. Então, na maioria das minhas pacientes, nós operamos 6h30, 7 horas da manhã, 8h30, 9 horas a cirurgia já acabou por completo, 1 da tarde ela já está em casa. Então, mesmo com anestesia geral, etc., o tempo de internação é muito curto. Então, a cirurgia da prótese hoje é considerada uma cirurgia pouco invasiva e rápida. Doutor, o senhor é responsável por criar uma técnica, né, que é muito usada atualmente. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual é essa técnica. Temos 2 técnicas muito interessantes que a gente veio aprimorando com o passar dos anos e principalmente nos últimos 5 anos. A primeira delas é a associação de 2 cirurgias, de 2 procedimentos, na verdade são 3 procedimentos e cada um com objetivos diferentes. Então a gente tem o conceito hoje da cirurgia híbrida. O que é a cirurgia híbrida ou cirurgia composta? É a associação do enxerto de gordura com implantes de silicone de última geração. Ao invés de nós usarmos a musculatura, tem essa possibilidade de fazer o enxerto de gordura. Então, pacientes muito magras, isso a gente analisa no exame físico, tem maneiras de se medir o quão magra ela é e se vai ter necessidade de usar essa técnica. Ao invés de utilizar essa musculatura, nós fazemos a cirurgia na frente do músculo e aí realizamos o enxerto de gordura. Outra possibilidade é a gente conseguir trabalhar com volumes de próteses menores. Então, às vezes, eu vejo isso em mulheres que têm a mama muito afastada, né? Então, você tem um vão entre os 2 seios e que para a gente preencher esse vão e fazer um cleavage, que a gente fala, que é aquele colo bonito aqui no meio, eu preciso de uma prótese muito grande, porque o peito está muito afastado. E uma prótese muito grande, a gente consegue preencher essa área, mas vai dar um volume muito grande, vai distender a pele, vai ficar pesado, pode ter estria. Então, começa a aparecer outros problemas para corrigir um problema. Então, aí o enxerto de gordura ele é muito interessante, porque eu consigo trabalhar com uma prótese de volume menor e essa compensação para reduzir a distância entre as mamas e ficar um decote bonito, natural, eu faço com enxerto de gordura. Então, isso é a cirurgia híbrida. E junto com essas 2 coisas, ou seja, a prótese de silicone de última geração, com um gel mais macio, com superfícies mais biocompatíveis, junto com esse enxerto de gordura, nós fazemos o conceito de minimamente invasiva, que é no breast scars. Não tem cicatriz nenhuma na mama, que é a técnica pela via axilar. Então, eu uso o enxerto de gordura, a prótese de última geração e essa técnica sem nenhuma cicatriz na mama para ter o melhor resultado possível. E, doutor, agora eu queria conversar com o senhor um assunto um pouco mais delicado, que é no caso da reconstrução mamária, né, após a retirada do tumor. Essa cirurgia é um pouco mais complexa do que o implante, acredito eu. Sim, ela é mais complexa porque envolve outros fatores, né? Primeiro, nós estamos tratando uma doença, que é o câncer de mama, né? São cirurgias totalmente diferentes. São cirurgias mais amplas. No caso de tumores maiores, há necessidade de retirada de toda a glândula mamária. E aí sim, a prótese de silicone ela entra como uma reconstrução. E aí nós temos que prover o volume total da mama que foi retirada para o tratamento do câncer. Mas, via de regra, são cirurgias mais complexas e que envolvem mais fases cirúrgicas quando nós comparamos com as cirurgias esteticamente sozinhas, entendeu? E, doutor, a gente poderia ficar aqui horas batendo papo a respeito desse assunto, mas para a gente terminar, eu queria
Só recapitular, o senhor já comentou algumas vezes sobre tempo de recuperação, mas em média, após a colocação do implante mamário, quanto tempo que a paciente está liberada para voltar à vida normal? Se nós não utilizarmos o músculo, que é a minha preferência, por aquelas características que eu já mencionei, ela tem uma recuperação por etapas, não é que ela não pode nada e de um dia para o outro ela pode tudo. Então, normalmente, nós orientamos 15 dias sem dirigir. Entre a segunda para a terceira semana, ela volta a atividades físicas que não envolvam membros superiores. Então, é normalmente perna, coxa, pode até fazer um pouquinho de abdominal, sem levantar os braços, etc. Com 30 dias, ela já pode fazer atividades para o braço exclusivamente, que é bíceps, tríceps. E com 40 a 45 dias, aí ela já tem uma mobilidade completa de ombro e musculatura peitoral. Então, se ela faz academia, são aqueles exercícios lá de costas, de supino, né? Tudo isso daí. É uma recuperação relativamente rápida até, né? Comparando com outras cirurgias, sim. Talvez seja uma das recuperações mais rápidas que a gente tem, né? Diferente, por exemplo, cirurgia de face, que incha muito, o olho fica roxo, tira a paciente da convivência social. A prótese, no outro dia, se você não quiser contar para ninguém que você operou, ninguém vai perceber. Você usando uma blusinha um pouquinho mais fechada, e não precisa ser tão fechada assim, as pessoas não vão perceber que você operou. Então, você pode ter convivência social, né, nessa vida online que nós estamos tendo, pode participar de reuniões online, né? E as pessoas nem vão perceber que você operou. É uma recuperação muito rápida quando comparada com outros procedimentos de cirurgia plástica, por exemplo, lipoaspirações maiores ou plástica de abdômen, que tem que ficar um pouco encurvada, tem drenos, essas coisas. Então, é uma cirurgia que a gente fala minimamente invasiva. Doutor, muito obrigada. Foi um papo muito bacana, muito esclarecedor a respeito do assunto. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Hoje nós conversamos com o professor doutor Alexandre Munhoz, que é cirurgião plástico e coordenador do setor de cirurgia plástica do Hospital Moriá. Eu aproveito também para convidar você que está nos ouvindo a seguir as redes sociais da série O Hospital, no @hospital, e também acessar o site r7.com/hospital. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até o próximo podcast.